Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o Rodrigo Marinho, do Instituto Mises Brasil, falando um pouco sobre o capitalismo para os pobres. Rodrigo, você falava na questão do Estado, quer dizer, das ideias que você defende, que o Instituto Mises Brasil tem colocado, do liberalismo. A presença do Estado é quase que um regulador. Aí você fala segurança e justiça. E a educação? A educação pode ser resolvida melhor pela iniciativa privada. Imagine o seguinte, imagine o que acontece na maioria das comunidades hoje, que você tem comunidades carentes hoje do Brasil. As mães deixam as suas crianças com outras mães. Já imaginou, Almir, a possibilidade dessas outras mães poderem montar creches, montar escolas, desenvolver em relação a isso? Para quem conhece a legislação de educação do Brasil, e mesmo a legislação empresarial do Brasil, é muito caro se montar uma escola, é muito caro se montar uma instituição, burocracia para isso é absurda, ou seja, para essas mulheres conseguirem se tornar creche é extremamente caro, é extremamente complicado. Então, eu devo abrir um modelo para isso. Aí você pergunta, certo, mas e os mais pobres que não podem pagar? Ao invés de eu pagar pela estrutura toda, ao invés de eu pagar pelo hospital, pagar pela escola inteira, pagar pelo burocrata, pelo secretário de educação, eu pago o aluno. Enquanto, no momento de transição entre a ideia de liberdade que vai gerar prosperidade, eu pago uma transição para que esse aluno receba, por exemplo, um voucher. Eu permito que as escolas funcionem pagando pelo estudante, ao invés de eu pagar por toda a burocracia para ela. Isso é muito mais barato do que eu pagar por toda a burocracia envolvida. Então eu tenho a oportunidade de permitir isso. E eu posso fazer isso inclusive pela iniciativa privada, com bolsas, com incentivos, há várias formas de fazer com que isso aconteça. Do que eu tentar montar toda uma escola, montar um corpo burocrático, montar uma secretaria de educação, montar todo um custo para isso. Ou seja, eu pagar por um aluno é muito mais barato do que eu pagar por toda essa estrutura. Muito mais barato e muito mais efetivo. E eu vou conseguir cumprir um serviço de forma bem mais efetiva e com mais qualidade do que o que eu tenho hoje. Ou seja, o que eu tenho hoje não funciona. Já está claro que a educação do Brasil não funciona. Já está claro que a segurança do Brasil não funciona. Já está claro que a saúde do Brasil não funciona. Então vamos dar soluções para esses serviços que são diferentes do que a gente está acostumado. Se a gente ficar tentando a mesma solução que nunca deu certo, achando que vai dar certo, o problema está conosco. Nós precisamos apresentar soluções diferentes para problemas que sempre existiram para saber se nós vamos ter resultados diferentes. E uma dessas possibilidades é exatamente trabalhar com a ideia de voucher. É bem mais barato. Esse tipo de experiência a gente não tem evidências em nenhum outro lugar do mundo. Claro, né? Que tem. Por exemplo, os países que desenvolveram recentemente, o Japão, ele colocou a educação básica, até o high school, que é a escola de segundo grau, né? Até, vamos dizer, antes da universidade, né? O ensino técnico, é todo gratuito no Japão. A Coreia também, a Inglaterra também, a França também. Todos esses, até os Estados Unidos, que é um país capitalista, a educação ela é provida pelo Estado. Não existe nada de graça, Almir. Né? Não existe almoço grátis. Alguém está pagando. Na realidade, os pagadores de impostos estão pagando por isso. Então, não existe de graça no Japão, de graça na Inglaterra, de graça nos Estados Unidos. Alguém está pagando por isso. Não tem jeito. Ainda que a gente queira dizer, pode ser que o estudante final não esteja pagando. E pode ser que nessa ideia ele também não está pagando. Esse que não pode pagar não está pagando igual. Ele só vai estudar, em vez dele estudar na escola pública daqui, ele vai estudar na melhor escola de Vitória. Que eu vou pagar por ele, né? Por exemplo. Ou seja, em vez de eu pagar, ele vai continuar estudando de graça. Estou conseguindo resolver esse problema. Pois é, mas dentro desse sistema em que o ensino público é provido pelo Estado, um ensino de qualidade, não tem, praticamente, lógico, há uma diferenciação que vai acontecer naturalmente, de escolas melhores e outras menos boas, né? Como diz, mas não abaixo de uma média de uma proposta curricular mínima, né? E que dê um sentido da educação daquele indivíduo. Né? A situação do país é caótica em relação a isso. Uma coisa interessante que acontece na saúde, por exemplo, a saúde pública não funciona. Nós temos dois lugares, alguns... Funciona, mas não funciona mal.
com série de problemas. Mas o SUS, que foi criado há coisa de 20 anos atrás, no governo do Itamar, né, ele é um sistema de saúde que hoje ele atende de uma maneira muito melhor do que existia no passado. Ele precisa ser reformulado, né? Eu tendo a discordar, eu lembro das Santas Casas de Misericórdia, que eram os melhores hospitais do país, pelo menos no meu estado, eram espalhados os melhores hospitais de Fortaleza e os melhores hospitais do interior do estado. A Santa Casa de Misericórdia, depois que o SUS veio, ele destruiu o sistema de Santa Casa de Misericórdia, que era o sistema de doação voluntária. O que acontece hoje no SUS, pelo menos na minha cidade, que é a minha realidade, os hospitais vinculados ao SUS hoje são hospitais de guerra. A situação é de petição de miséria. Né? Tem gente parada em maca no hospital, não sei como é a realidade de Vitória, não conheço, mas conheço a realidade de Fortaleza. Hoje, crianças estão abandonadas no corredor de hospital, sem conseguir ter tratamento, sem conseguir, de fato, ter uma saúde provida. Você tem soluções privadas acontecendo e tentando resolver isso. Doutor Consulta em São Paulo, Clínica Sim em Fortaleza, você tem algumas soluções privadas para isso. Privadas e baratas. Apesar da extrema regulação estatal que nós temos na saúde hoje. A saúde hoje é um dos serviços, dos setores mais regulados da economia. Ou seja, para você entrar nesse sistema, se eu e você quisermos entrar hoje para oferecer um serviço de medicina, é caríssimo. É caríssimo porque a burocracia para eu conseguir entrar nele é absurda, a regulação que eu tenho para me manter nele é absurda e hoje, se eu tivesse a fiscalização que eu tenho em hospitais privados, iguais aos hospitais públicos, pelo menos os hospitais públicos da minha cidade, todos estariam fechados. Eu não sei se o daqui de Vitória estariam fechados, mas em Fortaleza, o IJF, que é o principal hospital público do município de Fortaleza, se ele fosse fiscalizado igual é fiscalizado os hospitais privados, ele estaria fechado. Eu não tenho dúvida disso. A saúde é só um dos itens, né? Dos itens. Da história do conceito de uma nova sociedade. Isso, transporte, você pensa em Uber. Hoje você tem uma solução que o Brasil todo está vivendo, que é um problema que toda cidade que está preocupada em perder o seu monopólio de transporte, a prefeitura está preocupada em perder esse controle, o Uber está chegando e vai quebrar o monopólio. Já está quebrando os monopólios. Ou seja, eu estou conseguindo chegar com a iniciativa privada, resolvendo o problema de forma efetiva, mais barata e dando qualidade ao transporte. Isso já vai acontecer no mercado de van e de ônibus. Já você vai ter aplicativos que vai conseguir reunir várias pessoas. O Uber já está fazendo isso com o Uber Pool. Ou seja, eu peço, você pede, o João pede, o mesmo Uber e todo mundo vai dentro do mesmo carro para um determinado local. Isso já está acontecendo. E a tendência é que isso vai acontecer no mercado de ônibus, vai acontecer no mercado de van. Ou seja, o transporte público, já a iniciativa privada já está dando soluções para ela. A tendência era que ela consiga fazer isso em várias outras soluções. É muito complicado esperar que o burocrata vá resolver os problemas de determinado, porque os incentivos deles são diferentes. Os incentivos da iniciativa privada é servir o consumidor. Os objetivos da burocracia pública é servir ao próprio interesse da burocracia. Então você vai ter uma dificuldade em relação a isso. Eu falo em incentivos. Pode ser que tenha alguém muito bem intencionado, e eu acredito que de fato tenha, mas a gente não pode medir políticas por intenções, e sim pelos seus resultados. Existe um momento de se repensar o país, né? Muitos debates deverão ser travados para se chegar a determinadas soluções, né? Hoje nós passamos por um processo de impeachment decorrente de uma manifestação, né, que se iniciou da população em 2013. Eu acho que a gente não pode deixar de relevar isso nesse processo como um todo e entender que a sociedade, por mais que a gente entenda que não está bem esclarecida, não está bem informada, né, ela começa a receber aí essas informações pelas mídias sociais, pela nova forma de comunicação que o Brasil tem, né, e que podem exigir soluções diferenciadas, né? Exatamente. E levar informações de forma diferenciada. 2013 2013 é a manifestação que foi bem dos black blocs, ali aquela começo da esquerda, né? 2014 já foi um momento que essa nova turma pegou e já com o Movimento Brasil Livre. Não, na realidade, os black blocs foram pessoas infiltradas dentro de uma manifestação livre. Aqui no Espírito Santo e mesmo no Rio de Janeiro, que eu vi alguma coisa, era uma manifestação de quase que 99% de pessoas pacifistas
e foram inseridos algumas pessoas que... É interessante isso, porque em 2013 teve essa história, e 2014 e 2015, nunca houve infiltração, né? É porque a própria comunidade policiava a entrada desses indivíduos com outros propósitos diferentes. Né? 2013 sempre teve infiltração, 2014, 2015 nunca teve infiltração. 2014, 2015, 2016. É porque a população já estava mais esclarecida. E eu acho que em 2013 houve uma grande... Ela própria selecionava esses indivíduos do movimento. É porque você pense em 2013 como o movimento Passe Livre. 2013, Almir, foi bem baseado em... O Passe Livre foi só um start. E essa ideia do movimento Passe Livre é uma bandeira historicamente de esquerda. Ou seja, é almoço grátis. E não existe almoço grátis. Alguém vai sempre pagar a conta. E, em geral, quem vai pagar os mais pobres. 2014, 2015, 2016, você teve as maiores manifestações de rua da história. Vitória tem uma das fotos mais bonitas das manifestações. A última manifestação, que foi na ponte entre Vitória e Vila Velha, uma foto belíssima. E eu acho que esse momento histórico, né, você teve uma coisa importante dentro daquilo que eu defendo. Era um cartaz menos Marx, mais Mises. Esse cartaz menos Marx, mais Mises, que é exatamente a ideia desse economista do instituto que eu faço parte, Ludwig von Mises, apresentando as ideias de liberdade. E é exatamente a ideia que ele defende lá, que somente ideias iluminam a escuridão. E é exatamente esse o objetivo que eu tenho viajado e apresentado essas ideias que são um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado no Brasil, né? Uma pegada bem mais privatista e bem mais relacionada à resolução por meio das pessoas e não por meio de burocratas. Eu acho que ficam aí as suas colocações, né? Acho que no momento uma coisa é certa, né? Nós temos um entrave muito grande para o desenvolvimento que se chama burocracia, né? Que acaba virando uma máquina do Estado vendedora de permissões. Exato. Que acabam entravando a sociedade, que tem um movimento muito mais rápido do que o próprio Estado. Então, há necessidade de se repensar esse modelo, né? Eu acho que o principal entrave do desenvolvimento do país se chama Estado. Quanto menor ele for, mais desenvolvido será o país. Então, quanto mais a gente diminuir o poder do Estado, mais desenvolvido e com mais desenvolvimento, com mais riqueza e com mais prosperidade nós vamos ter. Principalmente com aqueles que são mais prejudicados pelo Estado, que são os mais pobres. Quanto menos o Estado dizer que vai melhorar a vida deles e permitir que eles próprios melhorem a vida deles, melhor será para essas pessoas. Obrigado pela presença e bom trabalho para vocês. Obrigado, Almir. Foi um prazer imenso. Espero voltar à Vitória. Eu adorei a cidade de vocês, achei belíssima. Parabéns pela cidade.